requerer a aplicação da revelia e confissão da matéria fática. Advogado com a defesa e procuração não retira a revelia. Súmula 122 do TST. Na Justiça do Trabalho, a revelia decorre da ausência da parte. Artigo 844 da CLT. A prescrição bienal não incide prescrição extintiva quanto a contrato em curso. Não se pode exigir a integração de parcelas decorrentes de término de contrato, que ainda não havia operado quando do ajuizamento. Membro do Conselho Fiscal não tem direito à estabilidade de emprego. Artigo 8º, inciso 8º da Constituição, não atua na defesa de direitos da categoria, tem competência limitada à atividade de fiscalização da gestão financeira do sindicato. Artigo 522, parágrafo 2º da CLT e o J. 365 da S.D.I. 1, do TST. Decisão interlocutória, irrecorrível de imediato. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT e súmula 214 do TST. Correto o adiamento da audiência quando a testemunha convidada não comparece espontaneamente. Artigo 852-H, parágrafo 3º da CLT. A testemunha deve ser ouvida em separado das demais. Artigo 456 do CPC e artigo 824 da CLT. Parte que dá causa ao vício não pode dele se beneficiar. Depois de apresentado o rol de testemunhas, só pode haver substituição nos termos do artigo 451 do CPC. Não depende de produção de provas quando já houver confissão. Artigo 374 e 389 do CPC. Recurso ordinário. Artigo 895, inciso 1 da CLT. Na solidariedade, pode-se escolher qualquer devedor. Artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT e artigo 275 do Código Civil. Conforme artigo 11 da CLT, a ação criminal não é empecilho para o exercício de reclamação trabalhista. As jurisdições do trabalho e criminal são distintas e autônomas. Natureza do salário in natura. Artigo 458 da CLT. Alteração do Estatuto da Empresa só alcança os funcionários contratados após a alteração. Artigo 468 da CLT e súmula 51 item 1 do TST. Natureza não salarial da parcela fornecida pelo PAT, Lei 6.321 de 1976, e Decreto número 5, de 1991, e o J. 133, da SDI 1, do TST. É competência da Justiça do Trabalho o julgamento da ação de interdito proibitório. Artigo 114, inciso 2, da Constituição e súmula vinculante 23 do STF. É direito dos grevistas o emprego de meios pacíficos de persuasão. Artigo 6º, inciso 1, da Lei 7.783 de 1989. Proibido obstar o acesso ao trabalho. Artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 7.783 de 1989. Vedado desconto ao empregado. Artigo 462 da CLT bis in idem. Alteração mais benéfica permitida. Poder diretivo do empregador. Poder de resistência do trabalhador. Pelo trabalho é pagamento. Para o trabalho é ferramenta e não é salário. Artigo 458 da CLT. O TST entende que no caso de delegação de serviço, a exemplo dos cartórios extrajudiciais, não ocorre sucessão, quando não houve prestação de serviços para o novo notário. Nesta hipótese, tem-se que a delegação foi retomada pelo Estado e entregue a uma nova pessoa, aprovada em concurso público. Artigos 10 e 448 da CLT. Artigo 9 da CLT pode ser aplicado com o princípio da dignidade da pessoa humana. As empresas que integram o mesmo grupo econômico têm solidariedade ativa, por se tratar de empregador único, conforme súmula 129 do TST, e passiva, porque ambas são garantidoras do crédito trabalhista. Deserção significa a ausência de preparo. Sendo descumprido o prazo do artigo 145 de férias, deverão ser pagas, dobradas de acordo com o artigo 137 da CLT e súmula 450 do TST. Abusividade da despedida se configura na retaliação por reivindicação de direito, ensejando dano moral. Nas transferências para trabalho no exterior, é aplicável a lei mais benéfica, artigo 3º, inciso 2 da Lei 764 de 1982.
O caixa executivo bancário não se enquadra no artigo 224, caput parágrafo 2º, e súmula 224 do TST, e súmula 102, item 7 do TST. A jornada do bancário é de 6 horas. Quando exercer cargo de confiança, por mais de 10 anos, ainda que retorne ao posto inicial, não pode ter suprimida a gratificação de função. Súmula 372 item 1 do TST. A compensação deve ser alegada no ato da contestação. Artigo 767 da CLT, e súmula 48 do TST. Para compensação, a dívida deve ser da relação de trabalho. Súmula 18 do TST. Rescisão indireta está no artigo 483 da CLT. Recebimento de créditos trabalhistas do ente público, no valor de até 100 salários mínimos, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Súmula 303 do TST. Ou do recebimento do ente público de pequeno valor será por requisição de pequeno valor, os valores maiores por precatório. O funcionário que tiver direito a comissões pelas vendas e for dispensado, continuará recebendo as parcelas a cada mês, pois a lei não obriga o empregador a adiantar as parcelas a vencer das comissões. Artigo 466, parágrafo 2º da CLT. O repouso semanal remunerado é causa de interrupção do contrato de trabalho. Artigo 67 da CLT. O repouso semanal remunerado deve ser aproveitado dentro da semana, no período dos 7 dias. O J 410, da SDI 1, do TST, no caso de omissão, e interposto os embargos de declaração, e possível efeito modificativo. Em eventual decisão dos embargos, essa só é válida se a outra parte tiver sido intimada sobre os embargos. Artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. A Fazenda Pública tem prazo em dobro para opor embargos de declaração. O J 192 do TST. A Fazenda Pública tem prazo de 5 dias para ajuizar embargos de devedor. Artigo 884, parágrafo 1º da CLT. Licenças do professor tem prazo especial. Artigo 330 da CLT. Interrupção do contrato de trabalho conta tempo, recebe salário e deposita FGTS. A suspensão do contrato de trabalho não conta tempo, não deposita FGTS e não recebe salário. A participação dos lucros somente se sujeita ao tributo do imposto de renda. O litisconsórcio não tem direito a prazo em dobro. O J 310 da SDI 1 do TST é válido conferir quitação mesmo de verba não postulada. Conforme o J 132 da SDI 2, do TST. Documento novo é aquele que já existia ao tempo da ação, ou da sentença que se quer rescindir, mas não era do conhecimento da parte, ou era impossível a sua utilização nos termos da súmula 402 do TST. Não haverá recolhimento de FGTS em verba de natureza indenizatória, ou não salarial. Artigo 15, parágrafo 6º, da Lei do FGTS. Contas do FGTS são impenhoráveis. Artigo 2º da Lei do FGTS. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram o contrato de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas diante de negociação coletiva de trabalho. Súmula 277 do TST. Princípio da proteção da condição mais benéfica do direito adquirido. Impossível a acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade. Artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Aceitação tácita está no artigo 1000 do CPC, é quando a parte se mantém inerte a sentença e ocorre o trânsito em julgado. Em decisão interlocutória de antecipação de tutela antecipada, é cabível mandado de segurança, nos termos da súmula 414 do TST. Em tutela antecipada, concedida na sentença, cabe recurso ordinário, com pedido de efeito suspensivo. Súmula 414 do TST. Não ocorre prescrição ao empregado menor de 18 anos. Artigo 440 da CLT. É vedado o trabalho noturno ao menor. Artigo 404 da CLT. O ônus da prova cabe à parte autora. Artigo 818 da CLT. Para desconto do empregado, previsto no contrato de trabalho, é necessário a comprovação de culpa.
Artigo 462, parágrafo 1º da CLT. A microempresa, e a empresa de pequeno porte, pode indicar preposto, que não seja empregado. Súmula 377 do TST. Não cabe recurso de revista, à parte, que não interpôs, recurso ordinário. O J334 da SDI 1 do TST. Não ocorre trânsito em julgado imediato, quando a parte sucumbente for ente de direito público, sendo necessária a remessa dos autos ao TRT, quando a condenação for superior a 100 salários mínimos. Súmula 303 item 1 do TST. A suspensão contratual não gera suspensão do prazo prescricional. O J375 da SDI 1 do TST. Intervalo interjornada, de 11 horas previsto, no artigo 66 da CLT, deverá ser suscitada, preliminares de intempestividade, do recurso, pois o prazo é de 08 dias, enquanto, o mesmo só foi interposto com 15 dias, bem como de deserção, já que não recolhidas as custas. Deverá ser suscitada, preliminar de cerceamento de defesa, caso acolhido o recurso ordinário, do autor, já que foi indeferida a oitiva de testemunha da ré. Deverá ser defendida, a manutenção, da sentença quanto ao indeferimento, do pedido de diferenças salariais, pela aplicação de norma coletiva, pois o autor, como motorista, é categoria diferenciada. Logo, na forma do artigo 511 da CLT, o regramento da norma coletiva geral, não se aplica a ele. Deverá ser defendida a manutenção da sentença, de improcedência do pedido, de horas in itinere, pois na forma da súmula 90, inciso 3º, do TST, a mera insuficiência, do transporte público regular não gera o direito pretendido. Deverá ser requerida, a manutenção da decisão de improcedência do pedido, de salário in natura, pois conforme o artigo 458, da CLT, e súmula 367 do TST, o veículo fornecido ao empregado para a utilização no trabalho não é salário-utilidade, ainda que o empregado o use para fins particulares. Afastando o caráter contraprestacional, da verba. Deverá ser defendida, a manutenção da decisão de improcedência da integração, das diárias para viagem, pois não excederam 50%, do salário mensal, conforme artigo 457, parágrafo 2º, da CLT. Deverá ser defendida, a sentença de improcedência, de diferenças salariais, por equiparação salarial, porque o modelo era readaptado, não servindo como paradigma, conforme artigo 461, parágrafo 4º, da CLT. Deverá ser renovado, o requerimento, de acolhimento das preliminares, de não recebimento do recurso do autor, por intempestivo, e de cerceamento de defesa, caso acolhido o recurso do autor. Deverá ser renovado, o requerimento de manutenção da sentença. Data, OAB, o advogado número. Contra razões da ré. Petição endereçada ao Juiz do Trabalho da 99 Vara do Trabalho de Teresina, bem como razões endereçadas ao TRT, qualificação do recorrido e do recorrente, preliminar de intempestividade do recurso, preliminar de deserção do recurso, preliminar de cerceamento de defesa, em caso de acolhimento do recurso, inaplicabilidade da norma coletiva invocada por ser categoria diferenciada. Citação artigo 511, da CLT, hora in itinere, incabível pela mera insuficiência do transporte, súmula 90, inciso 3, do TST. Descabimento, do salário in natura, pelo caráter contraprestacional. Artigo 458, CLT. Improcedência, da integração das diárias para viagem, pois não excederam 50% do salário mensal. Artigo 457, parágrafo 2º, da CLT. Improcedência, de diferenças salariais, por equiparação salarial, porque o modelo era readaptado, não servindo como paradigma. Artigo 461, parágrafo 4º, CLT. Renovação do requerimento de acolhimento das preliminares, cerceamento de defesa, caso acolhido o recurso do autor. Intempestividade. Deserção. Requerimento de manutenção da sentença. Nos termos da súmula 451 do TST, Plínio faz jus à parcela integral, da participação nos lucros em 2014, e proporcional em 2015.
A participação dos trabalhadores, nos lucros ou resultados da empresa, não possui natureza salarial, nos termos do artigo 3º da Lei 10.101 de 2000 ou do artigo 7º, inciso 11, da Constituição. Agravo de petição, artigo 897-A, da CLT. Deverá requerer a reforma da decisão, uma vez que, após o advento da Lei 150 de 2015, artigo 46, também se admite, como bem de família, ou imóvel único, mesmo em caso de trabalho doméstico, dada a revogação expressa da legislação. A jornada exigida pelo empregador é válida e não dá ensejo ao pagamento de horas extras, uma vez que o TST pacificou que a compensação de horas pode ser feita por acordo individual, e a que foi levada a efeito na questão não gera excesso em relação à jornada semanal. Neste sentido, a súmula 85, incisos 1 e 2, do TST, ou o artigo 59, parágrafo 2º, da CLT. Nessa hipótese há a chamada compensação de jornada tácita, que gera direito apenas ao adicional, sobre as horas excedentes a 8ª hora diária, conforme súmula 85, inciso 3, do TST. Quanto à cobrança de pagamentos previdenciários, deverá ser arguida preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, já que nos termos da súmula 3, 6, 8 do TST, e do parágrafo único do artigo 8, 7, 6 da CLT, tal foge à competência da Justiça do Trabalho. Recurso ordinário, nos termos do artigo 8, 9, 5, inciso 1, da CLT. Deverá ser redigida uma petição inicial endereçada ao juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Natal. Deverá ser considerado pelo examinando o reconhecimento do trabalho como sendo um contrato por prazo indeterminado, e a desconstituição de contrato de experiência, pois não tendo havido prorrogação expressa do contrato de experiência, o contrato se transmudou em por prazo indeterminado, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei 150 de 2015. Em decorrência disso, deverá ser pretendido o pagamento de aviso prévio de 30 dias e os reflexos disso nas férias mais 1/3, e 13º salário, conforme o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 150 de 2015. Deverá ser requerida a devolução do desconto de 25% da alimentação, pois vedado pelo artigo 18, da Lei 150 de 2015, e o excesso do desconto do Vale Transporte, que é de 6%, do salário base do trabalhador, conforme parágrafo único, do artigo 4º da Lei 7.418, de 1985. Deverá ser pretendida uma hora extra diária, em razão da supressão do intervalo de 1 hora, nos termos do artigo 13 da Lei 150 de 2015, e súmula 4, 3, 7 do TST. Deverá ser exigida, ainda, 30 minutos diários de hora extra, já que a jornada diária da empregada era de 8 horas e 30 minutos, sem qualquer referência a acordo escrito para compensação, conforme exigido pelo artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 150 de 2015. Deverá ser requerido o pagamento de 25% por hora trabalhada em viagem, percentual, que deverá incidir sobre 32 horas, conforme o artigo 11, parágrafo 2º, da Lei 150 de 2015. O pedido de horas extras, pelo intervalo interjornada supostamente desrespeitado seria julgado improcedente, já que o período de 11 horas entre duas jornadas de trabalho, previsto no artigo 66 da CLT, foi respeitado. É possível postular horas extras, em razão da inobservância dos 15 minutos de pausa anteriores à realização de horas extras, para a mulher, previsto no artigo 384 da CLT. Nos termos do artigo 879, parágrafo 2º, da CLT, é facultado ao juiz abrir prazo para as partes se manifestarem sobre a conta de liquidação, sob pena de preclusão. Tal, cotejado, com o artigo 884, parágrafo 3º, deixa evidente que, se o juiz abrir prazo, e a parte nada fizer, ocorrerá a preclusão, e a matéria não poderá ser arguida, em sede de embargos à execução. Portanto, a parte autora deverá alegar a preclusão, para impugnar a conta de liquidação, em sede de embargos à execução, conforme artigo 879, parágrafo 2º, da CLT.
agravo de petição, conforme artigo 897-A da CLT. A transferência do empregado é ilícita, quando não houver concordância, deve ainda ser demonstrada real necessidade de serviço, ou extinção de estabelecimento, nos termos do artigo 469 da CLT. Deverá ser ajuizada uma reclamação trabalhista, com pedido de antecipação de tutela, tutela de urgência, ou pedido liminar, a fim de suspender a transferência até a decisão do processo, nos termos do artigo 659, inciso 9, da CLT. A tese a ser sustentada é que não houve acidente de trabalho, daí porque não há garantia acidentária, prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, posto que o benefício recebido foi o de auxílio-doença comum. Seria possível o saque do FGTS para compra de muletas e prótese porque há previsão legal expressa, conforme artigo 20, inciso 18, da Lei 8.036 de 1990. O examinando deverá apresentar um recurso ordinário, elaborando a petição de interposição e as razões recursais. Deverá indicar as partes, citar o artigo 895, inciso 1, da CLT e indicar o recolhimento das custas e o depósito recursal. Deverá ser arguida, preliminar por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, conforme o artigo 5º, inciso 55, da Constituição. Deverá ser arguida, preliminar por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. Deverá ser sustentado que não houve a revelia da primeiro ré, pois, tratando-se de microempresa, a representação foi correta, nos termos da súmula 377 do PST. Deverá ser sustentado que, tratando-se de que a empresa pública fiscalizou a íntegra o contrato, não há que se falar em responsabilidade subsidiária, nos termos da súmula 331, inciso 5º, do PST. Deverá ser sustentada a reforma do julgado quanto ao adicional de insalubridade, pois o trabalho, nas condições do autor, teve a insalubridade neutralizada pelo IPI fornecido, nos termos da súmula 80 do PST. Deverá ser sustentado que o juiz não pode fixar o grau da insalubridade mesmo na revelia, conforme o artigo 195, parágrafo 2º, da CLT, que exige perícia. Deverá ser sustentada a reforma da sentença, quanto à incidência de correção monetária, nos termos da súmula 381 do TST. Marcília não poderá ser dispensada pois, mesmo se tratando de contrato a termo, a gravidez impede a ruptura do contrato de trabalho, conforme a súmula 244, inciso 3, do TST. Jonas, aprendiz, teria o contrato extinto antecipadamente, conforme artigo 433, inciso 3, da CLT, por conta das faltas na escola. Lima, eleito diretor-presidente de uma SA, terá suspenso seu contrato de trabalho, nos termos da súmula 269 do PST. Ficará também excluído do capítulo da CLT, relativo à duração do trabalho em razão do cargo de confiança, não fazendo jus a horas extras, e sem controle de jornada, nos termos do artigo 62, inciso 2, da CLT. O candidato deverá elaborar uma petição inicial, dirigida ao Juízo do Trabalho de São Paulo, com identificação das partes. Diante do ajuizamento da ação anterior, deverá ser requerida a distribuição, a 250 Vara do Trabalho de São Paulo, em razão da prevenção daquele juízo. Considerando a conduta antissindical de dispensar uma dirigente sindical com mandato em vigor, deverá ser requerida a sua reintegração, artigo 8º, inciso 8º, da Constituição, e artigo 543, parágrafo 3º, da CLT, e, considerando que a autora encontra-se desempregada, a tutela de urgência, ou medida liminar para retorno imediato, conforme o artigo 300 do CPC e o artigo 659, inciso 10, da CLT. Deverá ser requerida a integração ao salário da alimentação, graciosamente recebida, salário in natura, na razão de 20% do salário, com pagamento das diferenças respectivas, conforme o artigo 458 da CLT, e a súmula 241 do TST.
Deverá ser requerido, como hora extra adicionada de 50%, o tempo de 20 minutos despendido, após a jornada normal de trabalho, na troca de uniforme, alimentação e higiene pessoal, conforme a súmula 366 do TST ou artigo 4º da CLT. Deverá ser requerido o pagamento do adicional noturno sobre a jornada realizada após 22 horas de segunda a sexta-feira, na forma do artigo 73, caput, e parágrafo 2º, da CLT. Deverá ser requerida uma cota de salário família faltante, pois a situação jurídica da autora, baixa renda salarial e 3 filhos com idade inferior a 14 anos, a torna credora desse benefício na ordem de 3 cotas, e não apenas as 2 já pagas pela empresa. Deverá ser requerida a devolução de um dos dias nos quais comprovadamente Marina doou sangue, conforme o artigo 4º, 7.3, inciso 4º, da CLT. Deverá ser requerida a diferença salarial em razão da substituição do chefe do setor, conforme súmula 159, inciso 1, do TST. Nos termos do artigo 496 da CLT, poderá ser requerida a convolução da estabilidade e indenização. A demanda não é viável, porque a ação rescisória não pode ser proposta com o uso do jus postulandi, conforme prevê a súmula 425 do TST. Seria devida à concessão de honorários advocatícios sucumbenciais na ação rescisória, na forma da súmula 219, inciso 2, do TST. O recurso cabível é o de revista, previsto no artigo 896 da CLT, pois ele alveja uma decisão do TRT. A tese em defesa da empresa é o da impossibilidade de acúmulo dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme o artigo 193, parágrafo 2º, da CLT. Considerando a ocorrência de greve, os salários dos grevistas seriam suspensos, na forma do artigo 7º da Lei 7.783 de 1989. Em caso de lockout, os salários continuariam sendo pagos normalmente, na forma do artigo 7.2.2, parágrafo 3º, da CLT. Modelo de recurso ordinário. Excelentíssimo juízo da Vara do Trabalho de Processo número. Nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com o nome do recorrido, também qualificado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no artigo 895, inciso 1, da CLT, interpor recurso ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Região. Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam a legitimidade, a capacidade, o interesse processual, a tempestividade e a regularidade de representação. Além destes, ressaltam-se também a. Depósito recursal, recolhido, no valor de reais, no prazo do recurso, por meio da guia GFIP. b. Custas processuais, recolhidas no valor de reais, correspondentes a 2% do valor da condenação, no prazo do recurso, por meio da guia GRU anexa. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT e a posterior remessa ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho dona Região. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado OAB número. Razões do recurso ordinário. Recorrente. Recorrido. Processo número. Origem. Egrégio Tribunal. Doutos. Julgadores. A respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma. 1. Dos pressupostos de admissibilidade. 2. Preliminar de mérito. 3. Prejudicial de mérito. 4. Mérito. O juiz julgou procedente, improcedente, o pedido. Fatos, a sentença não merece ser mantida, pois, fundamentos. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para pedido. 5. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como o acolhimento da preliminar de mérito para
sucessivamente, o acolhimento da prejudicial de mérito para. E, sucessivamente, ainda, no mérito, o seu provimento, para fins de reforma da sentença para. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado ou AB número. Repetição. Do modelo. De. Recurso. Ordinário. Para memorização. Excelentíssimo juízo da. Vara do Trabalho de. Processo número. Nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com o nome do recorrido, também qualificado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no artigo 895, inciso 1, da CLT, interpor. Recurso ordinário. Para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Região. Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam a legitimidade, a capacidade, o interesse processual, a tempestividade e a regularidade de representação. Além destes, ressaltam-se também a. Depósito recursal, recolhido, no valor de reais, no prazo do recurso, por meio da guia GFIP. b. Custas processuais, recolhidas no valor de reais, correspondentes a 2% do valor da condenação, no prazo do recurso, por meio da guia GRU anexa. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT e a posterior remessa ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho dona Região. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado ou AB número. Razões. Do. Recurso. Ordinário. Recorrente. Recorrido. Processo número. Origem. Egrégio Tribunal. Doutos. Julgadores. A respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma. 1. Dos pressupostos de admissibilidade. 2. Preliminar de mérito. 3. Prejudicial de mérito. 4. Mérito. O juiz julgou procedente, improcedente, o pedido. Fatos, a sentença não merece ser mantida, pois. Fundamentos. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para. Pedido. 5. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como o acolhimento da preliminar de mérito para. Sucessivamente, o acolhimento da prejudicial de mérito para. E, sucessivamente, ainda, no mérito, o seu provimento, para fins de reforma da sentença para. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado ou AB número. Modelo. De. Contestação. Excelentíssimo juízo da Vara do Trabalho de. Processo número. Nome da reclamada, qualificação e endereço completos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 847 da CLT, oferecer. Contestação. Face à reclamatória trabalhista movida por nome da reclamante, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 1. Preliminares. 2. Prejudiciais. 3. Mérito. 4. Requerimentos finais. A. Protestar, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova testemunhal e documental. B. Que seja acolhida a preliminar de mérito a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido. C. Que seja acolhida a prejudicial de mérito a fim. D. Que seja julgado improcedente os pedidos postulados pela reclamante, condenando ao pagamento de custas. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado ou AB número. Repetição. Do. Modelo. De. Contestação. Para. Memorização. Excelentíssimo juízo da Vara do Trabalho de. Processo número.
nome da reclamada, qualificação e endereço completos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 847 da CLT, oferecer. Contestação. Face à reclamatória trabalhista movida por nome da reclamante, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 1. Preliminares. 2. Prejudiciais. 3. Mérito. 4. Requerimentos finais. A. Protestar, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova testemunhal e documental. B. Que seja acolhida a preliminar de mérito a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido. C. Que seja acolhida a prejudicial de mérito a fim. D. Que seja julgado improcedente os pedidos postulados pela reclamante, condenando-a ao pagamento de custas. Nestes termos, pede deferimento. Local e data. Advogado OAB número. Alterações. Em súmulas. IUJ em abril de 2017. Súmula 402 do TST. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa. 1. Sob a vigência do CPC de 2015, artigo 966, inciso 7º, para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado, ou de impossível utilização, à época, no processo. 2. Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado. A. Sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda. B. Sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. Súmula 412 do TST. Ação rescisória. Sentença de mérito. Questão processual. Pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. Súmula 414 do TST. Mandado de segurança. Tutela provisória concedida antes ou na sentença. E, a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º, do CPC. E, no caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. E, a superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou indeferimento da tutela provisória. Súmula 418 do TST. Mandado de segurança avisando a homologação de acordo. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Orientação jurisprudencial 140. Depósito recursal e custas processuais. Recolhimento insuficiente. Deserção. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido prazo de 5 dias, previsto no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Reclamação trabalhista. Endereçamento. Excelentíssimo Doutor Juiz do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba. Competência Territorial de Curitiba. Artigo 651, caput, CLT, Prevenção do Juízo, Distribuição por Dependência. 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, artigos 59 e 286, IN.
CPC, aplicáveis ao processo do trabalho por força dos artigos 769, CLT, e 15, CPC. Trâmite prioritário do feito. Idosa, fundamento legal. Artigo 1048, inciso 1, CPC. Tutela antecipada de urgência. Pedido. Reintegração e percepção dos salários e demais consecutários desde a dispensa até a efetiva reintegração. Dispensa sem justa causa, menos de 12 meses do retorno previdenciário acidentário, ocorrido. Fundamento legal. Artigo 118, Lei 8.213 de 1991. Artigo 300, CPC, a probabilidade do direito aos autos, demonstrando a percepção de auxílio-doença acidentário e seu retorno e dispensa, sem justa causa. Perigo de dano. Trabalho como direito fundamental, verbas de caráter alimentar, dignidade da pessoa humana. Não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o empregador se beneficiará da força de trabalho da obreira reintegrada. Adicional de insalubridade. Trabalhou coletando lixo em local de grande circulação de pessoas, sem o uso de EPI capaz de neutralizar a nocividade dos agentes insalubres. Pedido. Adicional de insalubridade em grau máximo, 40% sobre o salário mínimo, devendo servir de base de cálculo para as horas extras e intervalos não gozados. Súmula 139, TST. Fundamento legal. Artigo 192, da CLT. Súmula 448, inciso 2, DOTST. Horas extras. Período de 01/8 de 2001 a 1º de janeiro de 2015. Horas extras. Jornada de trabalho. Das 7 às 15 horas, de segunda a sábado. Total, 48h por semana. Pedido. 4 horas extras por semana. Adicional de 50%. Reflexos em 13º salário, férias com 1/3, depósitos de FGTS. Fundamento legal. Artigo 7º, inciso 13 e 16, da Constituição. Intervalo intrajornada. Gozava de apenas 45 minutos, em jornada de trabalho de 8 por dia. Pedido. 1 hora por dia. Remuneração como hora extra. Mais adicional de 50%, reflexos em 13º salário, férias, com 1/3, depósitos de FGTS. Fundamento legal. Artigo 71, caput parágrafo 4º, da CLT, súmula 437, do TST. Período de 2 de janeiro de 2015 para frente. Horas extras. Jornada de trabalho. 12x36, sem prévia negociação coletiva. Pedido 1. Declaração incidental de nulidade. Fundamento legal. Súmula 444, TST. Artigo 9º, CLT. Pedido 2. Pagamento das horas excedentes a 8ª diária. Acréscimo de 50% e reflexos em 13º salário, férias com 1/3, depósitos de FGTS. Fundamento legal. Súmula 444, do TST. E artigo 7º, 13 e 16 da Constituição. Pedido 3. Pagamento em dobro dos feriados laborados. Fundamento legal. Súmula 444, TST. Artigo 70, CLT. Lei 605 de 1949. Assédio moral. Lesão contínua, que se repete dia após dia. Extrapola os contornos de um mero dano moral. Pedido. Indenização pelo assédio moral sofrido. Reais. Fundamento legal. Artigo 5º, inciso 5 e 10, da Constituição. Artigos 186 e 927, Código Civil. Teoria da reparação integral. Indenização por danos materiais, acidente. Pedido. R$ 550 gastos com remédios e R$ 1.000 gastos com fisioterapia. Fundamento legal. Artigo 7º, inciso 28, da CF. E artigos 186 e 927, Código Civil. Teoria da reparação integral. Indenização por danos morais, acidente. Pedido. Reais. Fundamento legal. Artigo 5º, inciso 5 e 10, da Constituição. Artigos 186 e 927, Código Civil. Teoria da reparação integral. Requer o benefício da justiça gratuita. Artigos 98 e seguintes do CPC.
Julgamento extra petita, fora do que foi pedido pela parte, pois o juiz condenou, de ofício, a reclamada em horas extras. Nos termos dos princípios da inércia da jurisdição, a atuação do Poder Judiciário depende de provocação, e da distrição ou congruência. O pronunciamento judicial deve respeitar os limites da lide, e dos artigos 141 e 492, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, artigo 769, CLT, e artigo 15, CPC, o juiz deve vincular-se aos termos dispostos na petição inicial. Trata-se de limite objetivo da lide, pelo que não poderá, via de regra, analisar a quem, além, nem fora do que foi pedido. No caso de omissão, seriam cabíveis embargos de declaração para supri-la, o que não ocorre em virtude de julgamentos extra ou ultra petita, que deverão ser atacados via recurso ordinário. A penhora em outro município, será, através do envio de carta precatória para a comarca trabalhista. Artigos 6, 5, 3, da CLT, e 237, do CPC. Os embargos de terceiro deverão ser ajuizados e julgados pelo juízo deprecante, uma vez que o bem a ser constrito foi indicado por ele, sendo o juízo deprecado mero executor da medida constritiva, súmula 419, TST, e artigo 676, parágrafo único, CPC. Instituto da desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil, artigos 133 a 137, assegurada a iniciativa a requerimento da parte e pelo juiz do trabalho na fase de execução, CLT, artigo 878, conforme determina o artigo 6º da Instrução Normativa 39. Resolução 203 de 2016 do TST. Nova redação da Lei 6.019/1974, artigo 5º-A, parágrafo 3º, art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Parágrafo 3º. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. O empregador doméstico pode ser representado por preposto estranho à relação empregatícia, inteligência da súmula 377, TST. O TST entende que para os empregados em geral é válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas, tudo conforme súmula 444 do TST. É possível sim a aplicação ao doméstico da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, diferentemente do que se aplica aos demais empregados, quando é exigido o estabelecimento desse tipo de jornada apenas por acordo ou convenção coletiva. O regime contempla o repouso semanal e os feriados, ou seja, a previsão da súmula 444 TST, quanto ao pagamento em dobro dos feriados que coincidirem com a escala de trabalho, não se aplica ao empregado doméstico. Tem mais. O doméstico que labora em regime 12 por 36 não tem direito a adicional noturno. Recurso ordinário, artigo 895, inciso 1, CLT. Direcionamento ao juiz de primeiro grau e destinação das razões recursais ao TRT, indicando o recolhimento das custas, artigo 789, inciso 1, CLT, e o depósito recursal, artigo 899, parágrafo 1º, CLT. Da incompetência absoluta. Incompetência absoluta, material, da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas envolvendo a previdência privada. Conforme decisão do plenário do STF. A competência é da Justiça Comum. Cerceamento do direito de defesa nos termos do artigo 821, CLT, no rito ordinário, as partes podem indicar até 3 testemunhas.
Requer o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas indicadas, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Caso não lhe seja acolhido o pedido de oitiva de testemunhas, requer que seja reformada a sentença, tendo em vista não restar configurado assédio moral a prática única de ato lesivo. O assédio moral depende da reiteração da conduta, o que não ocorreu, visto que a suposta lesão foi praticada uma única vez, em momento pontual, durante os parabéns do aniversário de 2014 da reclamante. Da prescrição quinquenal. Deve ser pronunciada a prescrição das pretensões pecuniárias anteriores a 18 de maio de 2012, 5 anos antes do ajuizamento da ação. O fundamento legal da prescrição trabalhista está nos artigos 7º da CF11, CLT, devendo ser observada a súmula 153, TST, que autoriza a arguição da prescrição trabalhista enquanto estiver o processo na instância ordinária. Deve ser pronunciada a prescrição das pretensões pecuniárias relativas às parcelas de intervalo intra-jornada e horas extras. Mérito: horas extras. Nos termos do artigo 58, parágrafo 1º e da súmula 366, TST, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Tendo em vista a observância do limite de 5 minutos e de 10 minutos diários, não há direito à percepção de horas extras. Equiparação salarial. Nos termos do artigo 461, CLT, e súmula 6, do TST, a readaptação de empregado acidentado representa a vantagem pessoal, atuando como causa impeditiva da equiparação salarial. Nesse sentido, a reclamante não faz jus à percepção das diferenças salariais e vantagens em relação ao paradigma apontado. Indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de veículo. O acidente de percurso, aquele sofrido pelo trabalhador ao se deslocar, em veículo próprio, para o local de trabalho ou ao retornar dele, não configura acidente de trabalho para fins de responsabilidade civil do empregador. Nos termos do artigo 21, da Lei 8.213 de 1991, serão tidos como acidente de trabalho apenas para fins previdenciários e composição de fato gerador de benefício previdenciário. Assim, nenhuma responsabilidade deve recair sobre o empregador. De acordo com o artigo 10 da Lei 11.788, a carga horária do estagiário será de 4 horas diárias 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Para os cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Contratação sem a observância da regra do concurso público. Artigo 37 da CF. Não se mostra possível o reconhecimento de vínculo por tratar-se de contrato nulo, conforme o J366, DIN 1, TST e súmula 363, TST, motivo pelo qual Alexandre apenas terá direito ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS. A justa causa do empregado representa modalidade de resolução contratual por culpa do empregado, sendo penalidade máxima prevista no artigo 482, CLT. A construção doutrinária e jurisprudencial dos requisitos essenciais e necessários para a correta aplicação da medida, sendo eles: tipicidade legal, non bis in idem, imediatidade da punição, proporcionalidade, razoabilidade com a gravidade da conduta. A garantia do membro da CIP abrange apenas o representante dos empregados eleitos e seus suplentes. A demissão por justa causa desde preencher o requisito da imediatidade, a demora na aplicação configura o perdão tácito. Peça profissional. Excelentíssimo doutor juiz do trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Piranguinho. Processo número
Empresa Docinho de Leite, inscrita no CNPJ sob o N, sediada na Avenida Piranguinho. Nos autos da reclamação trabalhista acima epigrafada, ajuizada por Camila Muller, já qualificada nos autos, vem, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado ao final firmado, com procuração anexa, apresentar contestação, com fundamento nos artigos 8, 4, 7 da CLT, pelas razões de fato e de direito que passa a expor, para ao final requerer a total improcedência de todos os pedidos. Suscita desde já a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento de recolhimentos previdenciários, pois a competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição, conforme estabelecido no artigo 114, da CF, e súmula 368 do TST. Diante o exposto, requer que seja acolhida a presente preliminar, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Requer desde já a aplicação da prescrição quinquenal, também denominada de parcial, de todas as pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação, nos termos dos artigos 7º, da CF 11, CLT. Requer desde já a aplicação da prescrição total e extinção do processo, com resolução de mérito em relação à ajuda cesta básica, por envolver prestações sucessivas de parcela não assegurada por lei. Assim, em março de 2016, restou fulminada a exigibilidade da parcela, nos termos da súmula 294, TST. Devem ser julgados improcedentes os pedidos de reintegração e, consequentemente, de antecipação de tutela e de pagamento das parcelas salariais durante o afastamento, pois a reclamante, mesmo estando grávida, deve ser desligada por justa causa, uma vez que praticou falta grave de indisciplina, descumprindo norma de política de segurança da empresa, nos termos do artigo 482, H, CLT e artigo 10 da ADICT. Nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, CLT, e da súmula 90, TST, para a aquisição do direito às horas in itinere, o trabalhado deve ser realizado em local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e ser a condução fornecida pelo empregador. No presente caso, não há qualquer prova no sentido de ser o local de difícil acesso e a mera insuficiência de transporte público regular não dá direito às horas in itinere. Deve ser julgado improcedente o pedido. Nos termos do artigo 4, 5, 7, parágrafo 2º, CLT, as diárias para viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado não ostentam natureza salarial. Assim, tal pedido deve ser julgado improcedente. Da reconvenção, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais, no sentido de proteger sua honra objetiva, relacionada diretamente com sua imagem. Artigos 5º, da CF 52, Código Civil e súmula 2, 2, 7, STJ. A utilização das redes sociais para fazer afirmações ofensivas à empresa representa ofensa de natureza civil, de cunho imaterial. Cabível indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000 dos pedidos. Por tudo quanto restou exposto, o reclamado requer que Vossa Excelência acolha as preliminares e prejudiciais arguidas, julgando improcedentes todos os pleitos da parte reclamante, sendo por isso o reclamante condenado ao pagamento das custas e demais despesas processuais cabíveis. Requer o reclamado a procedência da reconvenção ofertada e condenação da reclamante no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000. Dá-se a presente reconvenção, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor de R$ 10.000. Requer-se, outrossim, a condenação da reclamante, reconvinda nas custas e honorários, CPC artigo 85, parágrafo 1º. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Pede deferimento. Piranguinho, data, OAB, assinatura. As gorjetas são parcelas pagas espontaneamente pelos clientes em favor dos empregados, ou ainda a quantia cobrada pela empresa dos clientes, como serviço ou adicional, a qualquer título, também destinada aos empregados. As gorjetas
não refletirão para as parcelas do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Servem para 13º salário, das férias, do FGTS e também das contribuições previdenciárias, uma vez que tais parcelas utilizam a remuneração mensal como parâmetro. Nos termos do artigo 457, parágrafo 3º, da CLT, e súmula 354 TST. A gorjeta deverá ser distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, conforme estabelecido nos parágrafo 4º e 7º do artigo 457, da CLT. Na CTPS do empregado, deverá ser anotada em 48 horas, constando o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjetas, bem como para fins de atualização, deverá ser anotado o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses, tudo conforme artigo 29, da CLT e artigo 457, e parágrafo 8º da CLT. Os embargos trabalhistas são opostos mediante petição escrita, dirigida ao juiz da execução, devendo ser observado o artigo 884 da CLT. Quando houver a execução por carta precatória, os embargos do executado deverão ser oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante, para instrução e julgamento, e quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria, tudo conforme estabelecido no artigo 899 da CLT. Da decisão proferida em sede dos embargos à execução, o recurso cabível é o agravo de petição, no prazo de 8 dias, devendo o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final. O agravo de petição será julgado pelo TRT, tudo conforme artigo 897, aí parágrafo 1º, CLT artigo 897, parágrafo 3º, CLT. Não viola o direito líquido e certo do executado em virtude da prática de ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no artigo 835 do CPC de 2015. Não caberá mandado de segurança na referida hipótese, conforme determina a redação atual da súmula 417 do TST. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, conforme determina o artigo 192, caput da CLT, já o adicional de periculosidade tem como base de cálculo o salário base, conforme estabelecido no art. 193, parágrafo 1º da CLT e súmula 191 do TST. Não tem direito ao recebimento de horas extras por ser gerente geral, incompatível com o controle de jornada. Nos termos do art. 62, e da CLT,